Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos orar? Vamos a mais um dia na presença do Senhor, buscando dele vida, direção, puxõezinho de orelha, se necessário for. É muito importante que você esteja aberto às correções que o Senhor tem para as nossas vidas. Afinal, Ele é o nosso grande ajudador e é muito interessado no nosso bem, no nosso bem-estar, no nosso progresso, tá bem? Vamos juntos, inscreva-se, compartilhe a mensagem, vamos abençoar pessoas por meio do testemunho da bênção que o Senhor tem feito chegar até nós. Estou com a Bíblia aberta na primeira carta de João, capítulo 5, e aqui no versículo 4 e também no versículo 5 fala de uma fé vitoriosa, né? O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé, que traz para mim e para você autoridade, força, vitória sobre as questões deste mundo caído, separado, rompido com Deus. Esta ação de fé. Mas o texto não é antropocêntrico, o texto não é centrado no homem. Traz para mim e para você a responsabilidade, o privilégio que temos de participar daquilo que Deus está fazendo, mas é muito importante que ao ler a Bíblia, a leiamos de maneira correta, esforçada, com um coração ensinável, pedindo que o Espírito Santo nos ajude a entender as Sagradas Escrituras, mas ao ler as Escrituras, nós percebemos que ela é centrada em Deus, centrada no que Deus fez. Afinal, olha o versículo que fecha esta argumentação, que diz que a nossa fé é um instrumento de vitória sobre as coisas do mundo. Versículo 5 diz assim: quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, ao olhar desta maneira, percebemos que todo o assunto sempre volta a circuncidar o mesmo o eixo do universo. O eixo do universo que você pode chamar de cruz, o eixo do universo que você pode chamar de perdão de Deus, pois foi lá na cruz do Calvário que a ira, a justiça divina foram satisfeitas. Portanto, ali Deus decidiu reconciliar todas as pessoas, toda a criação consigo mesmo. Quando nós encaramos o mundo, encaramos a vida, nós percebemos muitas lutas, adversidades. Algumas batalhas nós entramos porque queremos, outras sequer desejamos, mas elas se apresentam de maneira que não podemos fugir delas. E sem falar que, na realidade do ser humano caído, separado de Deus, nesta natureza caída, né, que é o mundo que nós vivemos, nós precisamos também encarar a nossa carne, a nossa carnalidade, essa tendência, essa inclinação para o mal, para o maligno, para a maldade, para o egoísmo. Então, perceber que precisamos vencer as aflições e as coisas que vêm do mundo, nós também precisamos colocar nesse pacote de adversários contra os quais precisamos batalhar, em relação aos quais precisamos resistir. Nós também precisamos colocar a nossa própria carne quando ela está militando contra o Espírito, quando ela está militando contra as coisas de Deus. De qualquer maneira, não importa se o inimigo é externo ou é interno, se vem de longe ou se está muito perto, a vitória contra as ações deste mundo é a nossa fé. E qual é essa fé? Do que o apóstolo João, o evangelista João, aqui na carta à igreja, está falando a todos nós. É esta fé
pura e simples no senhorio de Cristo. A nossa autoridade vem do sangue do Cordeiro. A nossa liberdade vem do perdão oferecido por Jesus. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o que é nascido de Deus, o que é nascido por meio de Cristo, o que tem um novo nascimento, vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. Esta fé. Todo aquele que já se entregou a Cristo e fez dele seu Senhor e Salvador, está habilitado a vencer as aflições e as batalhas próprias do dia a dia. Vamos com fé encarar o dia de hoje e tudo o que estiver à nossa frente. Vamos com graça, com força, com coragem, sempre em nome de Jesus. Oremos. Pai de amor, Pai querido, nos deleitamos diante de Ti, agradecendo por Tua palavra simples, mas palavra sempre esclarecedora, palavra que nos faz voltar às raízes da fé que o Senhor confiou a cada um de nós. Pedimos que a Tua bênção nos alcance no dia de hoje, pedimos que a Tua bênção nos acompanhe na hora que precisarmos de direção, seja a voz do Teu Espírito o nosso guia, seja, Senhor, a voz do Teu Espírito o nosso encorajamento. Se o desânimo se abater contra nós, seja, Pai amado, a força, a capacidade do Senhor em nossas vidas, quando nos faltar força para encarar as adversidades. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão enfermos, oro também, Senhor, de maneira muito especial, aqueles que têm tido aflições na alma, estas lutas injustas com respeito à opressão, à depressão, à baixa autoestima e todas essas aflições próprias das nossas emoções. Cura, liberta e traz para nós a verdadeira vida, a vida do Espírito. Senhor, habilita, capacita, empodera as pessoas que estão sendo ministradas, Senhor, através desta pastoral, a terem a fé centrada em Cristo, esta fé vitoriosa que vence o mundo. Nos abençoa assim, para a glória e em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Fica bem, fica firme. Eu li 1 João capítulo 5, dos versículos 1 ao 5, e que Deus te abençoe. Um forte abraço.